Olá, pessoal. Se você ainda tem todo o controle do seu estabelecimento, de check-in, check-out de hóspede, lançamento de consumo e muito mais, tudo em planilha do Excel, ou melhor, em até mesmo no papel, calma, que eu sou o John Lima, aqui da Foco Tecnologia e Marketing. Eu vou te explicar como é que o nosso PMS Plus pode estar te ajudando a ter todo um controle operacional mais saudável do seu estabelecimento. Vamos lá? Bom, primeiro ponto é o seguinte: para você que já é cliente foco, o sistema ele continua sendo o mesmo. A diferença é que vai ser liberado um menu na nossa extranet, que é o Plus, que é para te dar acesso ao nosso PMS. E se você, que ainda não é cliente nosso, não tem o nosso site, não tem o nosso motor, o nosso Channel Manager, você pode procurar um dos nossos consultores para poder conhecer um pouco mais, inclusive ter acesso ao nosso Plus através de todo esse sistema, de todo esse ecossistema e uma tecnologia única. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem aqui o campo do mapa. No mapa, fazendo até uma leitura clara a respeito desse próprio mapa aqui, a gente consegue ver que ele é categorizado, né? Então ele é separado por categoria de quarto. Além disso, eu consigo saber meu percentual de ocupação por dia e quantas acomodações eu tenho ocupadas nesse dia. E além disso, eu consigo saber também quantos quartos eu tenho disponíveis por categoria de quarto. E aqui até para a gente poder entender a legenda de cores, tá? Que já são os quartos físicos mesmo. Então, nesse caso, até para a gente poder entender a legenda de cores, a cor, no caso azul, ela me representa quem é que está pendente de efetuar o check-in. A cor verde é quem já teve o check-in efetuado. A cor cinza, a gente tem uma pontinha aqui, tá? Mas a reserva na cor cinza seria quem já teve o check-out efetuado. Essa laranja aqui, ela está acusando que aqui é um bloqueio de quarto. E aí vocês podem estar bloqueando um quarto por N motivos, tá? E a partir de um bloqueio, você inclusive consegue estar gerando uma reserva. Para não correr o risco, né, de tirar o bloqueio, gerar uma reserva nesse período, só que nesse meio tempo alguém pode estar reservando em qualquer um dos seus canais de vendas. Além disso, a gente também tem um bloqueio de quarto de manutenção. Então, se quebrar um ar-condicionado ou algo que venha inviabilizar a hospedagem nesse quarto, você consegue lançar um bloqueio de manutenção e esse quarto ele vai ficar bloqueado até que o problema seja sanado. E claro, dá para você definir o título da manutenção e inclusive uma descrição detalhando um pouco mais a respeito. Um outro detalhe importante é com relação a esses alertas aqui que vocês estão vendo, que são as bolinhas vermelhas e laranjas. As bolinhas vermelhas é para poder acusar que essa reserva ela tem um saldo devedor. Então, antes do hóspede fazer o check-in, ou durante o período de estadia, ou durante a fase de check-out, você consegue saber qual o saldo devedor que esse hóspede tem que estar realizando a devida quitação antes mesmo de vocês realizarem as devidas ações. E fora que aqui a gente também tem a bolinha laranja. É um alerta acusando que essa reserva ela tem algum comentário ou observação que deve ser observado, né, durante o período de estadia ou durante a fase de check-out ou check-in com relação a essa reserva aqui. Clicando na reserva do próprio José, que ele ainda não teve o check-in efetuado, eu consigo observar que eu tenho dados da reserva, consigo ter o valor total dessa reserva aqui, o total pago e o saldo a receber. Então, até para você que já tem um motor de reservas, tem um Channel Manager e que você cobra um valor parcial no ato da reserva e o restante do valor no ato do check-in, esses valores eles já vêm calculados aqui para sua equipe já saber qual o valor devido que precisa ser cobrado durante a fase do check-in ou do check-out. E aqui eu tenho quem é o responsável pela compra, quem é o hóspede ou quem são os hóspedes. Tem um botão de fracionar, que eu tenho a opção de pegar essa reserva e dizer que o próprio José, do dia 1 até o dia 3, ele vai ficar no quarto 1, e do dia 4 até o dia 7, ele vai ficar no quarto 5. Então, eu consigo fracionar essa reserva e ter todo o rastreio dela. Além disso, eu consigo fazer comentários, consigo realocar, que é mudar de quarto, consigo remover do mapa e deixar de stand-by, assim como tem essa do William Silva, tá? Lembrando que dá para vocês terem até uma alocação automática ou manual no nosso sistema. A automática, nesse caso, o próprio sistema ele já pega a reserva e já aloca em algum quarto. A manual não, a manual ela fica em stand-by, onde tem essa área que é reservas não alocadas, e a sua própria recepção pode estar alocando manualmente cada uma delas. E continuando, na própria reserva do José, eu tenho a opção de editar dados da reserva e tenho a opção de ver todos os dados da reserva, todos os dados, que aqui nesse caso eu consigo acessar todo o voucher completo de tudo pertinente a essa reserva aqui. Além disso, eu tenho esses atalhos aqui laterais, eu consigo estar lançando o bloqueio de quarto, consigo lançar manutenção
e consigo também ter acesso a todas as partes de contas PDV. Lembrando, o Júlio César que já teve o check-in efetuado, a gente consegue perceber que após o check-in, o próprio sistema ele já libera a parte de fazer check-out e o botão de contas. Então, no ato de fazer o check-in, o sistema automaticamente ele já cria uma conta para essa reserva para fazer toda a parte de lançamento de consumo ou de produtos ou de serviços. Vamos pegar essa reserva aqui do Edu e vamos até simular um check-in. Então, ó, cliquei em check-in. O próprio sistema aqui está me informando ó, que eu estou fazendo o check-in após o período correto, ou após a data, ou após o horário correto. Eu posso tanto fazer o early check-in gratuito, não cobrar nada, assim como eu posso estar cobrando um valor a respeito desse atraso, né, uma penalidade. E lembrando que eu posso tanto definir o valor absoluto a ser cobrado, ou eu posso definir um percentual que vai ser calculado com base no valor total da reserva. Ou posso definir também um valor manualmente. Vou colocar aqui o valor de R$20. Eu tenho os dados da reserva, consigo visualizar FNRH, caso ele tenha preenchido no web check-in, e aqui eu tenho um campo de efetuar check-in. Pronto, ele me confirma os dados, confirmar check-in, check-in feito com sucesso. Voltando para o mapa, eu já consigo observar que a própria reserva do Edu, que ela estava na cor azul, ela já consta na cor verde, quer dizer que o Edu ele já está hospedado. Ainda tem mais um outro detalhe importante. Supondo que vocês queiram fazer alguma reserva diretamente no balcão, aqui vocês têm acesso ao reserva manual, que aqui te possibilita de modo que você consiga gerar uma reserva diretamente pelo próprio sistema. Então aqui, ó, supondo que tenha sido no walk-in, né, direto no balcão, posso ter marcadores para utilizar como filtro, né, posteriormente, caso assim eu ache interessante. Vamos pegar aqui a data do check-in, o dia do check-in, dia do check-out, categoria de quarto, vou pegar o luxo, pesquisar, e aqui ele já está me informando quais quartos eu tenho disponíveis. E lembrando que nesse caso aqui, deixa eu só pegar um outro período, que esse aqui é um período teste, logo ele não está trazendo nenhum valor de diário. Pronto, aqui ó, bacana. A ideia era só mostrar para vocês esse alerta aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte: se por algum motivo na hora de fazer a reserva eu não tiver disponibilidade em determinados quartos, aqui ele traz um alerta de overbooking. Mas alguns hoteleiros e pousadeiros, eles têm um quarto de sobra, né, um quarto backup, que caso precise, muitas das vezes eles acabam reservando. Então, nesse caso aqui, o próprio sistema ele te dá a possibilidade também de forçar um overbook, tá? Então aqui, ó, eu cliquei em continuar, vi que eu não tenho disponibilidade para essa categoria de quarto no dia 8 e nem no dia 12, mas que ainda assim eu consigo estar prosseguindo com a reserva. Cliquei aqui em opcionais, que eu consigo estar promovendo opcionais. São os mesmos opcionais que eu teria disponíveis diretamente lá no meu motor de reservas, que é o motor com foco tecnologia. Adicionei no carrinho. Se em algum momento eu já fiz alguma reserva diretamente com o próprio estabelecimento, ele, através do meu e-mail, ele já consegue estar trazendo todos os dados da minha reserva. Cliquei em confirmar, preencheu todos os dados. Aqui eu tenho um campo de status, supondo que ele já tenha pago a reserva, né, no ato da própria reserva, ele pagou em dinheiro, tipo de cama, uma de casal, supondo que você cobre um valor de entrada, o restante no ato do check-out ou no ato do check-in, caso você faça uma reserva por ligação, dá para você configurar esse valor aqui na parte de entrada. E aqui eu clico em confirmar a reserva, ele me ressalta todos os dados, e eu tenho a opção de finalizar a reserva e enviar o voucher por e-mail, ou simplesmente finalizar, que ele já lança no sistema. E novamente ele dá aqui, ó, atenção, risco de overbooking. Só trazendo como um alerta novamente, né, caso você realmente esteja tendo esse risco de overbooking, mas caso você não tenha, tem um quarto backup e queira forçar um overbooking, o próprio sistema permite. E além disso, voltando para o Plus aqui, continuando na parte de mapa, a gente tem um mapa por UH. No mapa por UH, aqui você consegue ter uma outra visualização com relação ao mapa de ocupação do seu estabelecimento. Inclusive, esse mapa aqui você visualiza por dia. Lembrando que aqui está o dia 14, logo eu consigo ver como é que está meu percentual de ocupação para o dia 14, e logo aqui eu consigo ver que está de 25%. Ok? Descendo um pouco mais aqui na categoria dos quartos, eu consigo observar que eu tenho um quarto standard, a categoria standard, e eu tenho aqui a situação de cada quarto físico. Então aqui eu consigo saber qual quarto está ocupado, qual quarto que vai ser efetuado o check-out hoje, qual quarto que teria o check-in para ser efetuado hoje. Então eu consigo ter todo esse controle completo, tudo separado por categoria de quarto e por UH. E além disso, eu tenho a parte de contas. Antes da gente entrar na parte de contas, vamos entrar aqui na parte do mapa. Na parte do mapa, todo hóspede, quando já tem um check-in efetuado, automaticamente o sistema ele já libera o botão de contas.
Então aqui, ó, a do Júlio César já está liberado o botão de contas, então eu tenho duas opções. Eu posso tanto acessar a conta específica dessa reserva, assim como eu posso vir aqui onde tem no próprio mapa uma área de contas e acessar a conta aqui de todas as contas abertas ou fechadas do sistema, ou eu posso vir aqui onde tem um plus e aqui onde tem contas PDV e também ter esse mesmo acesso. Então aqui, ó, Júlio César, eu posso vir no Júlio César, no campo contas, e aqui em contas eu consigo ter acesso à conta específica da reserva do Júlio César para poder estar lançando produtos ou serviços. Clique aqui e o próprio sistema já lança. Ah, e detalhe importante, tá vendo que aqui eu tenho uma conta da esposa do Júlio? Quer dizer que eu consigo criar contas adicionais, tá? Consigo criar quantas contas eu achar necessário para essa reserva aqui. Então, supondo que o John está hospedado com um amigo dele. Então, dá para criar a conta do John e a conta do amigo do John e fazer lançamentos separados até para poder facilitar no ato do checkout, né? Na parte de fazer todo o fechamento de conta. Então, isso aqui, a ideia é facilitar todo esse controle. Além disso, se eu quiser ter essa conta de todas as minhas reservas, contas abertas, contas fechadas, eu consigo vir aqui no Plus, no campo contas /PDV, que eu também consigo acessar pelo mapa, e aqui eu consigo até fazer um filtro, contas abertas, contas fechadas, ou acessar todas elas. E aqui ele traz até um informativo mais completo, especificamente voltado para a parte de contas. Então aqui eu tenho o nome, qual é a acomodação física que está hospedado, qual o total a pagar, tenho a parte de detalhes de contas que eu consigo estar acessando e fazer toda a parte de lançamento de consumo. Se eu quiser voltar aqui, eu consigo também fazer o fechamento de conta diretamente nesse próprio painel, então dá para ver que aqui não tem nenhum lançamento. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos pegar essa conta aqui do John Lima. Vamos fazer o fechamento dessa conta. No fechamento, já consigo ter tudo separado. Diárias, opcionais, toda a parte de consumo. Dá para perceber que ele tem um botão antecipar checkout. Então, supondo que eu queira antecipar meu checkout e já queira fechar minha conta. O próprio sistema ele dá essa possibilidade aqui para vocês, tá? E aqui você consegue até definir uma forma de pagamento final para ele poder estar fazendo a quitação dessa conta. E além disso, eu tenho também um campo aqui de contabilizar o prejuízo. Supondo que, por algum motivo, né, esse hóspede vai embora e não pague nada, então você consegue contabilizar o prejuízo para no final do mês, no final do ano, puxar todo um relatório de quanto de prejuízo você teve durante essa fase de checkout aí. E mais um outro detalhe. Aqui a gente tem um botão de transferir conta. Voltando àquele exemplo do John e do amigo do John, supondo que o amigo do John teve que sair de última hora, e nesse caso ele queira transferir, né, todas as informações, tanto transferência de consumo, quanto transferência de pagamento, dados da reserva, no caso, diárias da reserva, tudo para a conta do John. Então, o amigo do John vai transferir tudo para a conta do amigo do John. Então, nesse caso, eu consigo fazer essa transferência para que no fechamento da conta, o John ele consiga estar pagando tudo pertinente à conta dele, bem como tudo pertinente à conta do amigo dele. Clicando em fechar aqui, a gente também tem um módulo de hóspedes. No módulo de hóspedes, basicamente, eu consigo estar... Vamos pegar um filtro aqui, ó, do dia 1º de outubro até o dia 14 do 12. Pronto, fiz um filtro. Essa parte aqui ele vai simplesmente me trazer um conglomerado de dados aqui referente a todos os hóspedes que passaram ou passarão pelo meu estabelecimento. Então, eu consigo, por exemplo, saber aqui, ó, quem é o hóspede, a categoria de quarto que ele comprou, qual a acomodação física que ele está hospedado ou estará hospedado, período de estadia, né, que é a data do check-in, data do check-out, como é que está o status da reserva, se ele já fez o pagamento, se está em análise ou como pagamento parcial. E ainda tem uma parte aqui do status de hospedagem, que eu consigo saber se ele já fez o check-in, se já fez o check-out, se está alocado em algum quarto. Ainda consigo ter acesso a dados da reserva e consigo ter acesso também à FNRH, que é a própria ficha do Nacional de Registro do Hóspede. E só para poder finalizar aqui a parte do Plus, temos a parte de governança. Na parte de governança, eu consigo ter todo um controle de limpeza e manutenção das acomodações. Então, nesse caso aqui, eu consigo saber quantos quartos estão sujos, quantos estão em limpeza, quantos estão limpos, não atribuídos. Por quê? Porque eu consigo montar uma escala aqui e consigo definir quais quartos vão compor a escala de cada camareira. Se eu quiser colocar todos os quartos na escala de todas as camareiras e cada um vai limpando mediante a disponibilidade, também é totalmente possível. E diretamente aqui no próprio sistema, eu consigo ter todo o controle de limpeza. Lembrando, esse quarto 3 aqui, que ele tem esse Czinho, é me acusando que essa reserva ela vai ter o check-out efetuado hoje, ok? E além disso,
Essa aqui, ó, quarto 2, que é o casal, eu consigo ter acesso a esses talheres aqui, que é para poder informar que como ele está hospedado, logo pelo módulo de governança, eu consigo ter acesso à conta para fazer todo o lançamento de consumo também, diretamente aqui no próprio sistema, tá? E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso módulo Plus, a gente também tem um aplicativo de governança, onde esse aplicativo ele é exclusivo para que as governanças tenham os seus logins e por esse aplicativo elas conseguem estar fazendo todo o controle de limpeza das acomodações do dia. Então ela consegue ter toda uma escala do dia de quartos a serem limpos e lá mesmo elas conseguem estar fazendo toda essa parte de limpeza. Mas bom, vocês perceberam aqui que a Foco Tecnologia e Marketing ela consegue estar ajudando vocês em muita coisa aí. Tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso módulo Plus e ainda não teve a oportunidade de ter uma apresentação completa para poder tirar suas principais dúvidas e principalmente para saber se essa ferramenta nossa aqui ela consegue estar agregando valor ao seu negócio, em algum lugar desse vídeo aqui ele vai ter um botão, um formulário para falar com um de nossos consultores e você pode marcar uma apresentação gratuita sem compromisso algum para a gente poder entender como é que a gente pode estar ajudando você aí, tá bom? No mais, pode contar com a gente aí, um forte abraço.